E hoje tem Flamengo e Atlético Paranaense também pelas quartas de final da Copa do Brasil. É um jogo com uma rivalidade que só cresce porque eles andam se enfrentando. Todo ano tem? Todo ano. Ainda mais com a quantidade dessas partidas decisivas entre os dois clubes. Era uma vez um furacão que teimava em importunar o urubu-rei, a ponto de deixar o bicho enfesado, viu? Só que o pássaro também tem as manhas para driblar o vento. Asas poderosas. Na Copa do Brasil, esse duelo já tem uma história. Já teve o dia em que foi o rubro-negro do Paraná que terminou sorrindo. Finalistas da Copa do Brasil! Em outro, foi o poder carioca que predominou. Por força dos sorteios da vida, Flamengo e Atlético Paranaense passaram a se encontrar quase todo ano na competição. Foi assim nas últimas 4 temporadas. Cada clube se deu bem 2 vezes. O 5º confronto seguido começa hoje. Chega a ser engraçado, né? Toda hora caindo no mesmo duelo no sorteio, né? Mas faz parte do futebol, né? Com certeza vai ser um duelo muito difícil, né? Mais uma vez, né? Enfrentando o Atlético Paranaense. É sempre difícil também jogar lá na casa deles, que é um campo diferente do que a gente tem acostumado a jogar. Em 2019, no primeiro confronto dessa sequência, o Flamengo de Jorge Jesus empatou no jogo de ida das quartas de final na Arena da Baixada. E empatou na volta, no Maracanã. Acabou eliminado nos pênaltis. Bruno Guimarães classifica o Furacão para a semifinal da Copa do Brasil. No ano seguinte, o troco, só que nas oitavas de final. Vitória fora de casa, era pandemia, estádio sem torcida. E depois vitória em casa, destaque pro golaço de Pedro. Pedro, com enorme categoria! Em 2021, o cara a cara foi na semifinal, empate em 2-2 em Curitiba e vitória do Furacão por 3-0 dentro do Maracanã. A vitória mais elástica desse confronto na Copa do Brasil. No ano passado, depois do empate sem gols no Rio, a classificação do Fla veio com mais um golaço de Pedro. Uma meia bicicleta espetacular, 1-0 e vaga garantida nas semifinais. Reforçando então um retrospecto. Em 4 anos seguidos, 2 classificações para cada lado. O primeiro mata-mata entre eles na Copa do Brasil não é tão recente, mas também não faz tanto tempo assim. Foi em 2013 e decidido aqui no Maracanã. O estádio havia acabado de ser reinaugurado depois das obras da Copa do Mundo. E o embate foi numa final, a primeira final entre clubes no novo Maraca. Depois do empate na ida, 2-0 no Maracanã lotado. Hernani Brocador, autor do segundo gol, decretou o início da festa. 3 vezes Flamengo, tricampeão da Copa do Brasil. Uma rivalidade, né? Criou uma rivalidade enorme das duas equipes, né? Atlético e Flamengo disputando competições importantíssimas, chegando em finais das competições, jogos muito difíceis. Então é um duelo muito difícil para as duas equipes. E vai vencer com certeza a equipe que errar menos. Eu estou ilusionado desse jogo. Jorge Sampaoli disse que está empolgado para esse jogo, mas sabe que vai ser muito difícil. Sabe também que a torcida é cada vez maior no Maracanã e isso empurra muito o time. E isso também empurra muito o time. Hoje é o primeiro de 2 jogos. Só ao fim desse confronto vamos saber se a ave rubro-negra soube capturar o ciclone ou se o urubu nem conseguiu levantar voo. São muitos episódios, mudaram os técnicos ao longo de tanto tempo. Ainda teve final de Libertadores. Teve final de Libertadores também. É muita coisa, parece filme repetido. Cresceu uma rivalidade rubro-negra, mas eu acho que o Flamengo tem levado a melhor, né, se você contar tem títulos conquistados. Contar Libertadores e a conquista da Copa do Brasil nesse período, né? Ainda assim, talvez, eu falei do São Paulo em relação ao Palmeiras, né? No local, o adversário local do Flamengo tem sido o Fluminense nos últimos anos.
os adversários nacionais têm sido Palmeiras, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Tá? Atlético Paranaense está nessa lista de nos mata-mata. Equipes que incomodam as duas grandes potências do futebol brasileiro da atualidade, Palmeiras e Flamengo, se você pegar um espaço aí de 5 anos. Se você pegar um espaço de 5 anos, Palmeiras e Flamengo são as maiores forças do futebol brasileiro. E alguns times, como São Paulo, que incomoda o Palmeiras, o Atlético Paranaense, que incomoda os dois, tanto o Palmeiras, e o Atlético Mineiro, são as equipes que fazem frente a esses times. São Paulo também incomodou o Flamengo um bom período. Acho que dá para colocar São Paulo na lista do Flamengo também. Eu acho que isso fala muito sobre a força do Atlético Paranaense no cenário nacional, né? Que vem crescendo muito, tem eliminação para cima do Palmeiras no Allianz Parque em Libertadores, tem a eliminação contra o Flamengo na Copa do Brasil, tem 2 títulos de Copa Sul-Americana, tem uma final de Libertadores com todo aquele contexto que a gente já conhece de um jogo muito duro, com o Atlético perdendo um gol na pequena área no começo da partida e ficando na pior depois da expulsão do Pedro Henrique. Então é um trabalho que durante muitos anos a gente vê uma evolução muito grande em estrutura, em profissionalismo, em questão de campo e bola também, por mais que tenha alguns questionamentos fora de campo por questões de liderança, de diretoria, de monopólio de poder, mas mostra que o crescimento do Atlético não é só dentro de campo. E o Atlético tem um jogador, o Flamengo tem uma constelação, do meio para frente, só craque. E está trazendo mais gente. Craque, tá? Então, se você for pegar a partir de Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro, Gabigol, Cebolinha, Bruno Henrique, você já escalou 7 jogadores do maior nível que a gente pode encontrar no futebol brasileiro. Está trazendo aí, o Luiz Araújo chega para ser uma opção, né? E no meio de campo também vai se reforçando. O meio de campo que não são jogadores geniais, né? Thiago Maia, Pulgar, mesmo o Vitor Hugo, que está entrando agora, mas são bons jogadores. E entram em time arrumado. Entrou em time arrumado, jogador de nível médio vira jogador bom. E o bom vira excelente, né? Então chegam reforços interessantes, melhor janela, o time que está melhor utilizando a janela no futebol brasileiro, vai ficando cada vez mais forte. Agora, o Atlético Paranaense tem um jogador especial. Vitor Roque é um jogador especial. Vitor Roque tem tudo para ser o camisa 9 da seleção brasileira. A gente não sabe o que vai acontecer. Ele vai para o Barcelona, como é que ele vai desenvolver o futebol dele, se ele não vai conseguir encontrar espaço lá e vai para uma equipe menor. Então precisa ver o desenvolvimento ainda. Mas como potencial, está bem traçado. Como potencial, é o melhor jogador jovem que temos no momento, levando em consideração também o Endrick, tá? Sim. Tem que ver como ele vai combinar com o Lewandowski, se vai fazer um caminho igual ao do Andrei, que já está sendo especulado no Porto, sendo emprestado pelo Chelsea. Sim, pode ser que ele vá primeiro para um time menor, mas enfim, ele está com o caminho dele e o Endrick também, o Endrick é mais novo que ele ainda, né? Que o Endrick é muito novo. Então são os dois com mais potencial nessa posição de atacante no futebol brasileiro, com o Vitor Roque já consolidado, que é a diferença dele em relação ao Endrick, talvez até por conta da idade mesmo. E então, da concorrência. E sim, concorrência, claro. No time. Ele não tem a concorrência que tem o Endrick. O Endrick entrou... E aí, entra numa equipe pronta, também tem essa dificuldade de encontrar seu espaço. Quando encontra, o futebol vai se multiplicando. Então, esse eu acho que é o grande perigo. Um time ajustado, com um trabalho desenvolvido que é do clube, que não é do técnico especificamente. Tem toques do técnico, está naquele momento, mas quando troca o técnico, o Atlético Paranaense muda muito pouco, continua lá em cima. E troca bastante também. Troca bastante, por filosofia, porque não aceita muito algumas imposições que os técnicos, que quase todo técnico faz, né? Então, é muito mais um trabalho de clube do que de técnico, ainda que tenha o trabalho do Filipão e do Paulo Turra remanescente. E essa prova de trabalho de clube, eu acho que fala também sobre os reforços, principalmente quando você prospecta estrangeiros aqui da América do Sul, né? O Atlético, eu acho que se não for o melhor trabalho nesse sentido, é um dos melhores. O Atlético vai ter hoje à noite a estreia do Lucas Esquivel, lateral esquerdo, que vem do União Santa Fé. O Atlético está sem lateral esquerdo porque o Fernando se machucou e o Christian vinha jogando improvisado naquele setor. Hoje o Bento e o Fernandinho voltam, mas especificamente falando sobre o Esquivel, porque o Atlético já negociou o Terans com o Pachuca do México.
Então, é um estrangeiro que a gente pode falar que deu certo no Atlético Paranaense, porque o ano passado foi um dos principais meias, ele oscilou muito nessa temporada, mas no ano passado foi bem. O Atlético trouxe o Canóbio, que hoje é titular desse time e vem ajudando bastante. Tem o Esquivel agora, mas essa prospecção do Atlético vem de lá de trás, na campanha de vice-campeonato de Libertadores contra o São Paulo, com Marinho e Balói fazendo dupla de defensores, e é um trabalho do clube, por mais que tenha ingerência, às vezes interferência de comissão técnica e treinador, é algo que o Atlético tem como identidade de clube, de pensar o mercado continental aqui na América do Sul, até na América Central, como é o caso do Balói, zagueiro que atuou por muito tempo no Furacão, e fazer com que esses jogadores entendam a filosofia do clube e deem certo no clube. Gente, vamos dar uma olhadinha então nas prováveis escalações dos dois times logo mais. Lembrando que o Flamengo começa a decisão jogando em casa e depois o segundo jogo é lá na Arena da Baixada. Matheus Cunha deve permanecer no gol. Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, que jogou muito bem a última partida, Ayrton Lucas. Léo Pereira tá machucado, né? Por isso Davi Luiz. Além disso, sem Gabi e sem Léo Pereira, Pulgar, Thiago Maia, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gerson. Dessa vez não teve drama se vai ser Pedro ou Gabigol. O Gabigol não tem condição, é Pedro e pronto. E o Pulgar tá suspenso no Brasileiro, não pega o Palmeiras, né? Titular no jogo de hoje à noite. Aí não sofre tanto. E aí poderia ser, né, Bruno Henrique com o Gabigol reeditando a dupla espetacular da conquista da Libertadores. O Bruno Henrique já voltou a ser titular. Já tem condição, ele já poderia ser. Então é uma opção do técnico. Tem mais jogadores de meia, de criação e de chegada ao ataque, que esses jogadores têm boa chegada ao ataque, com o Gabigol móvel. O Gabigol também o Gabigol não, com o Pedro, né, com menos mobilidade. O Gabigol costuma ser a preferência do Sampaoli. Ele acredita que dá mais mobilidade do que o Pedro. Mas se você tem 3 jogadores chegando, talvez a referência seja mais importante. E eu não duvido nada o Luiz Araújo, pelo menos, entrar no jogo de hoje. Foi relacionado. A gente está na temporada regular ainda da MLS. Ontem teve a abertura da 21ª rodada, da fase inicial, né? A temporada regular que eles falam, porque lá tem conferência. Dos 20 jogos que tinham sido disputados, o Luiz Araújo disputou 16, fez 3 gols, deu 3 gols e deu 3 assistências. É um jogador que não tem muitos problemas com a parte física, até por ser muito novo e tem uma atividade recente, vinha jogando, então não tem problema de adaptação ao futebol brasileiro também. O calendário lá era muito mais aberto para esse tipo de preparação com menos jogos, então ele está na ponta dos cascos, como a gente fala no futebol, e não duvido que ele entre no jogo. E lembrando que Pedro ontem negou Jesus pela primeira vez. Ele guardou. Faltam 2. Ele guardou. Faltam 2. Pedro tem que para completar. Pedro tem que negar a proposta de Jesus aí mais 2 vezes para. Al Hilal está atrás do atacante do Flamengo, mas o Pedro negou a primeira proposta que chegou. Vamos dar uma olhadinha no campinho do Atlético Paranaense também, como o time deve ser montado para enfrentar o Flamengo logo mais. Bento de volta ao gol do Furacão. Uma opção pode ser pelos 3 zagueiros, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo. E aí, nessa configuração, Kelvin, Eric, Fernandinho e o Christian improvisado, mas o próprio Luiz já estava falando que pode ser o Esquivel jogando, Vitor Bueno, Canóbio e Vitor Roque, que está negociado com o Barcelona, mas permanece no time até o final do ano.